E como foi? Você nasceu no lar cristão, era tudo comum, igreja, culto, mas quando você sentiu despertar para o chamado ministerial? Ir ao culto era normal. Agora, o sobrenatural não era tão normal naquele tempo, né? Eu fazia parte do ministério, onde pregava sobre o poder de Deus, tudo, mas não existia aquela manifestação de fato do poder de Deus. Então, teve uma determinada ocasião em que foi um pregador de fora, na igreja que a gente congregava. Ele era muito usado em libertação, é até hoje. E eu vi ele começando a ministrar na vida da minha tia. Ele conseguiu tirar um tumor da cabeça da minha tia, visivelmente, né? E a partir daquele momento ali, eu já comecei a me atentar para aquilo. Ele puxou o tumor? Ele puxou de cima da cabeça. Eu era criança ainda, eu fiquei de olho assim, ele estava arrancando. Aquilo ali já começou a me impactar. Então, daquele tempo até o tempo que eu comecei a ser despertado, Deus ele começou a trazer conexões, né? Então, quando eu comecei a entrar no sobrenatural, foi a partir do momento que eu comecei a dedicar tempo de oração. É igual eu estava falando com os irmãos ontem. É, eu nasci num tempo e cresci no meio de um povo que gastava de fato tempo em oração. Era joelho no chão, né? Hoje a nossa geração, ela mal ora 10 minutos e acha que vai abrir os céus. Então, naquele tempo existia a oração. Então, eu aprendi ali através da oração e foi quando Deus ele começou a me despertar para o sobrenatural. Porque a oração faz efeito? Ah, com certeza. Quem ora ouve a Deus, quem não ora ouve quem? É verdade. É forte isso aí. E, e para ser pastor, como foi? Foi nesse despertar sobrenatural que você começou a buscar, orar e isso foi te levando para o pastorado, para o ministério? Então, pastor, eu comecei a primeira oportunidade que eu tive para pregar numa igreja foi com 15 anos de idade. Mas para mim seria a primeira e a última, porque naquele dia eu lembro até hoje que eu fiz uma oração. Eu falei assim: Senhor, só não me deixa gaguejar no versículo. O resto, a tua palavra diz que eu vou abrir a boca e o Senhor vai me usar. Então, a partir daquele momento, Deus ele foi despertando e trazendo amigos que eram sedentos e famintos. Por isso que eu falo que é importante a gente andar com pessoas que querem mais de Deus. Pessoas que têm sede, pessoas que têm fome, porque isso faz com que a sede e a fome pelo sobrenatural de Deus venham aumentar na nossa vida. Então, daquele tempo até eu ser, de fato, separado para o pastorado, durou ali em torno de 6 anos, né? E nesses 6 anos, Deus ele foi habilitando dentro de mim a sensibilidade ao mundo espiritual. Eu mergulhei profundamente no ministério de cura, gastava tempo em oração, ainda gasto, né? Mas era de forma muito mais intensa, né? Então a entrega, renúncias, busca, meditação nas escrituras, tudo. Então nesse período eu fui conhecendo a unção, fui conhecendo o poder de Deus, né? Teve uma oportunidade de eu ser consagrado a pastor quando eu fazia parte do ministério, mas eu tinha o quê? 18 anos na época. Quando o pastor disse assim, olha, semana que vem vai ter a consagração pro pastorado, Caio, você tá na lista. Confesso pro senhor que eu sumi da igreja. Você saiu da Eu igreja? sumi. Por quê? Porque eu entendi que não era um tempo ainda para mim. Aquilo ali seria muito precoce. Hoje talvez eu faria diferente, mas naquele tempo eu falei: não, senhor, não é o tempo. Porque eles estavam fazendo, querendo separar a gente pelo fato da gente estar servindo sempre. Sabe aquela coisa, eu vou ungir para poder segurar ele aqui no ministério? Então eu entendi que não era o tempo para mim ainda. Eu não tinha maturidade ainda. E uma das coisas que eu prezei desde o começo, quando o Senhor me chamou para o ministério, foi o seguinte: Senhor, antes o Senhor me separar para um tempo para servir no ministério, como pastor, como qualquer outra coisa, eu quero que primeiro o Senhor me ensine. Eu quero ter maturidade. Eu sempre tive como referência o texto de Davi. Quando Davi é ungido, Davi recebe a unção, mas Davi não assume o propósito de primeira. A unção começa a trabalhar na vida dele. Então, esse que muitas das vezes é o nosso erro. Não é porque nós recebemos hoje a unção para aquilo que automaticamente nós já estamos habilitados para assumir o ministério. Então, naquele tempo, Deus ele foi trabalhando, me edificando, até que teve a oportunidade de eu assumir o ministério. E para que eu pudesse assumir esse ministério, eu precisaria ser separado como um pastor. Né? Foi a primeira igreja que eu assumi, que foi na região metropolitana de Curitiba. Só que até para que isso acontecesse, eu fui buscar no Senhor. Eu falei: Senhor, é da tua vontade? É esse tempo? E aí o Senhor foi trazendo confirmação, né? Através de sonhos.
eu ia pregar nas igrejas, Deus utilizava pessoas para dizer, olha, estou trazendo uma unção, estou te separando. Mesmo eu resistindo, Deus ele foi confirmando. Aí eu entendi, opa, esse é o tempo de Deus para isso. Porque eu tinha muito zelo, eu tenho muito zelo. Porque a unção, às vezes a gente trata a unção de qualquer forma, de qualquer maneira, como se fosse qualquer coisa. Mas a unção, ela é uma habilitação de Deus. E a partir do momento que ela vem sobre você, o mundo espiritual passa a reconhecer. É como se a gente entrasse em evidência. Então, quando eu aceitei o ministério pastoral para entrar de fato, eu tinha 21 anos. Então, hoje faz 9 anos que eu estou no ministério pastoral, né? Então, tanto antes como durante esse período, Deus ele sempre vai habilitando, ele sempre vai destravando as unções, a sensibilidade e assim por diante. Então você tem 29 anos? Eu tenho 30 hoje. 30. Mas parece que eu conheço você mais de 20 anos. É que parece que faz tempo que eu tenho acompanhado seu ministério, sim, online, né? Online faz tempo que eu acompanho, aí eu falo assim, ó, tem muitos anos que eu acompanho o pastor Caio, mas é novinho ainda. É novo ainda. E quando você assumiu esse ministério, já fluía as curas? Como foi que começou a fluir as curas? Foi nesse início de ministério? Pastor, quando eu tinha ali por volta de uns 15, 16 anos, Deus começou a me despertar para o ministério de cura. E esse despertar eu não sabia que era possível. Então eu fazia as orações igual buscar o Senhor como intimidade, né? Como ser íntimo. E eu falava assim, Senhor, eu quero ser íntimo contigo, eu quero andar na rua, eu quero ouvir a tua voz, eu quero andar e conversar com o Senhor como se o Senhor estivesse do meu lado. Só que não tinha ninguém que me ensinasse isso naquela época. Então, para mim, era uma oração que eu não sabia se iria se realizar ou não, porque eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre aquilo. Então, nesse período, eu comecei a gastar horas e horas, virar a madrugada em oração. Tem gente que fala hoje que é difícil você gastar tempo em oração. Eu virava a madrugada, tinha que trabalhar, tinha que estudar, e nem por isso eu abria mão desse tempo com o Senhor. Então, naquele tempo, como eu já tinha visto alguns sinais, eu comecei a orar. E eu falei, Senhor, eu quero ver milagres acontecerem, porque a tua palavra diz que se eu crer, os sinais seguirão. Então, como que eu vou ver essa manifestação? Como que isso vai ser real? Eu quero viver essa realidade. Eu quero orar e eu quero ver pessoas sendo curadas. Eu orava assim, Senhor, se o Senhor um dia for me usar, eu quero que de fato isso daqui aconteça. Então eu levava para a liderança, perguntava, não, é porque as curas só aconteciam no tempo de Jesus. Se Deus quiser, ele cura. Se não quiser, ele conforta. Eu falei, mas não faz sentido. A Bíblia fala uma coisa. O que está sendo pregado é outra. Então eu não tinha ninguém que me discipulasse dentro dessa realidade. As pessoas que eu conhecia eram tradicionais. Então o modo de visão que elas aprenderam não era igual àquela que eu estava sendo despertado. Eu comecei a orar. Então, um dos livros que eu li, que foi um dos primeiros livros voltado para o Ministério de Cura, que eu lembro até hoje, meu pai tinha ganho esse livro e falou para mim, olha, você quer para você? Eu falei, quero. Não sabia nem quem que era o autor. Quando eu fui ver, depois de um tempo que eu fui conhecer, era o T.L. Osborne. Curar enfermos e expulsar demônios. Clássico. Então, quando eu li aquele livro, pastor, aí foi que destravou. Pá! Aí eu falei, opa, então eu não tô doido. Tem alguém que crê dessa forma. Então, tudo aquilo que eu ouvi, olha, Deus vai confortar se ele não curar. Deus está usando para tratar você, essa doença, essa enfermidade. Aquilo ali dentro de mim já havia um bloqueio. Eu sabia que não era verdade. Então, quando eu tive acesso àquele livro, algo mudou. Eu falei, opa, e aquele livro eu devorei em menos de 2 semanas. Li, reli. E aí comecei a crer ainda mais. Aí eu falei bem assim, Senhor, como é que eu faço agora para viver essas curas? Por quê? Porque eu não queria pregar dentro da igreja. Eu não tinha vontade de estar ali, porque eu lá dentro não via as curas acontecendo. E eu falei bem assim, então eu vou do lado de fora. Falei, Senhor, começa a me dar estratégias. E aí foi quando eu comecei a ir na rua orar pelas pessoas. Só que antes disso, antes de eu começar a orar, eu era uma pessoa muito tímida. Então, para mim estar hoje aqui de frente pro Senhor, ministrar, orar pelas pessoas, foi um milagre de Deus, porque eu falava olhando para baixo. Eu era extremamente tímido. Então, até isso Deus moveu, Deus mudou. Então, os primeiros momentos que eu orei por cura foi quando começou a lançar o WhatsApp. Ainda não tinha gravação de áudio, era só mensagem digitando. Então, eu falava, olha, você que precisa de oração, me chama aqui que eu vou orar por você. E eu orava. E assim eu recebi vários testemunhos de cura. E aí eu comecei a falar, Deus,
eu quero ainda mais. Não é isso que o Senhor tem para mim. E aí Deus foi trazendo. Aí Deus trouxe um homem que já está com o Senhor, que é o pastor Zico. Não sei se o senhor conhece. Conheço. Nesse caminho, eu fazia parte do ministério e eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu quero viver o sobrenatural. Me dá o sinal, me faz alguma coisa, porque lá não flui. Que era um ministério onde eu ia ser ungido a pastor, que eu sumi. Falei, não, vou embora. Não é esse tempo. E aí o que acontece? Na hora que eu tava passando de ônibus no bairro Água Verde, ali em Curitiba, eu vi um ministério chamado Ministério do Espírito Santo. Na hora que eu vi, eu simplesmente desci do ônibus, fui lá, olhei o horário, estava aberta a igreja, entrei, conversei com a liderança lá, falaram, não, amanhã tem culto, pareça aí. Eu falei, amém. E fui lá. Então ali Deus usou aquele ministério para destravar ainda mais as curas. Já aconteciam, só que começou a ficar mais intensa. Por quê? Porque eu comecei a me conectar com as unções. Antes eu buscava sozinho. Não tinha quem me ensinava. Era através da palavra. Depois Deus me trouxe o livro, né? Então, palavra, fé, oração, o livro. E agora Deus estava conectando pessoas que fluíam. O pastor Zico estava ali nesse dia? Não. Aí o que acontece? Eu comecei a ir nesse ministério. Era o apóstolo Flávio Guilherme. Ele era jogador de futebol, tudo, teve um encontro com o Senhor, foi ungido pelo Espírito Santo, largou o futebol e começou a servir ao Senhor. E eu comecei a caminhar com ele, comecei a fazer parte ali da equipe. E ele falou em um culto uma vez que Deus usou um homem para destravar o ministério dele. E eu falei, quem que é esse homem aí? Eu não conhecia o pastor Zico na época. E ele falou, não, ele mora aqui perto. Eu fiquei torrando a paciência dele. Não, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Até um dia que teve o culto. Ele falou, vai ter culto lá no pastor, vamos. Falei, vamos. Cheguei cedo, tudo certinho, bonitinho. E aí ele pregando, e eu dentro de mim, que horas que esse homem vai orar por mim? Porque pelo que eu ouvi, eu falei, deve ser sobrenatural. Ele pregou, chamou algumas pessoas, ele ministrou cura. Eu falei, Senhor, não esquece de mim. Eu quero receber essa unção. Só que eu não fui pedir. Eu aprendi durante muito tempo a esperar no Senhor. Então eu não fui pedir. E eu falei com o Senhor, Senhor, eu tô aqui. Eu quero receber, nem que eu seja o último a sair. Esse homem vai orar por mim. E aí, de repente, pastor, o que aconteceu? Ele tá lá, orando por todo mundo, de repente ele parou e falou assim, o Espírito Santo tá me dizendo algo aqui. Aí todo mundo parou, ficou olhando ele, apontou pra mim, você jovem, Deus quer liberar a unção de cura sobre a sua vida. Naquele dia se confirmou várias profecias. Porque nesse período eu recebi palavras de que Deus ia usar minhas mãos para curar enfermos. As curas já aconteciam, mas não numa intensidade que a partir daquele momento iria começar a acontecer. Então, naquele dia, quando ele me chamou, ele pegou, ministrou em mim, ele falou assim, olha, eu vou te ensinar uma oração, uma única vez. Se eu tiver que te ensinar de novo, eu vou cobrar. Ele falou bem assim, brincando. Eu falei, opa, então preciso decorar essa oração aqui. E aí ele ministrou. Na hora que ele impartiu comigo, que eu recebi, pastor, meu braço pesou. Começou a formigar inteiro, começou a pesar. Eu olhava assim pra ele assustado, porque era algo novo. Eu não conhecia sobre impartição. Eu nem sabia que isso daí existia. Para o senhor ter noção, quando eu via o Benny Hinn ministrando lá no começo, com a minha mente religiosa, eu falava, era demônio. Então, a visão que eu tinha era totalmente diferente. Deus estava me abrindo para o sobrenatural. Então, quando começou a pesar, eu olhava para ele desesperado. Falei, tá pesando meu braço. Eu fui parar no chão com o braço colado no chão. Falei, eu não consigo levantar o braço. Ele dava risada e falava, não, Espírito Santo, deixa aí. Daqui a pouco melhora. Quando ele falava isso, parecia que aumentava mais. Até que passou ali uns 5 minutos, eu consegui levantar o braço formigando inteiro. Nunca tinha sentido aquilo. Aí ele falou bem assim, vamos colocar a prova que você recebeu? Aí eu olhei pra ele, vamos. O que eu faço? Aí ele falou, vou te ensinar a oração. Tem alguém aqui que tá com dor? Tem, aí chamou a moça lá. Passou na hora que eu dei um comando, a oração que ele fez. Ele me ensinou que eu dei um comando, aquela mulher foi tocada pelo Espírito Santo. Ela começou a se contorcer no chão e foi totalmente curada. Pra mim era algo novo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso daí? É cura? É demônio? O que é? Aí ele chamou mais outra irmã. Você. Orei também. Ministrei sobre ela. Caiu tocada pelo poder de Deus. Foi curada também. A partir daquele dia que eu olhei pra minha liderança, olhei pro apóstolo e falei bem assim,
vamos pro hospital. Falei, vamos pro hospital, que já que Deus me deu, agora eu vou curar os enfermos, tudinho no hospital, acabou. Agora eu quero ver se vai ter gente doente. Ele falava, olha, calma, relaxa. Vai com calma, não é bem assim que funciona. E eu empolgado, né? É igual novo convertido. Quer sair pregando pra todo mundo empolgado. Calma. Então ali Deus começou a habilitar através da vida do pastor Zico, né? Então desse tipo de manifestações que eu senti ao ponto do meu braço pesar, que eu sei que eu recebi algumas unções específicas, só teve 2 pessoas que aconteceu isso. Pastor Zico e o apóstolo Ronaldo Drogovic, que está com o Senhor. Os dois estão na glória. Meu Os Deus. 2 que ministraram, eu senti exatamente a mesma coisa. A mesma intensidade. Nós vamos falar, o pastor Caio teve o privilégio até agora, e talvez vai vir mais, ele recebeu várias transferências de alguns homens pesados. Pesado no bom sentido. E alguns, muitos fortes, não são. Até ele vai falar do Ronaldo aí, que também foi um general, infelizmente partiu novo, né? Pastor Zico, eu tive a oportunidade para você ver lá em Santo André, num bairro, comunidade, né? Periferia. Ele foi numa igreja pequenininha. Eu vi lá o cartaz, até falei, eu não acredito que o pastor Zico vai estar aqui do lado, num bairro e numa igreja bem pequena. Fui, acho que na igreja tinha 15 pessoas. Eu e mais 14. E o pastor Zico acho que veio com uns 10 da equipe dele. Então deu para receber o som dele aí da equipe, transferência. Foi a única vez que eu vi ele pessoalmente, já acompanhava ele online. E depois dessa impartição que você nem sabia que existia, né? Que depois você veio entender, até você vai falar como começou a vir esse entendimento sobre a impartição. Você viu que teve resultado, aconteceu curas maiores. Sim. O que aconteceu depois disso aí? Depois que eu recebi do pastor Zico naquele dia, eu andava na rua, pastor, fazendo a oração que eu tinha aprendido para não esquecer. De tão sério que eu levei, né? Que se eu esquecesse, eu ia ter que pagar para ele me ensinar de novo. E aí eu começava a andar na rua e começava a repetir. Parecia um doido andando na rua. Repetia a oração. E aí teve uma ministração depois desse acontecimento, que eu fui com a equipe do apóstolo que eu fazia parte, o apóstolo Flávio. E ele falou bem assim, olha, o Caio, eu não era pastor na época, ele falou, o Caio recebeu aqui uma unção pra cura. E eu tinha vergonha ainda de orar. Ele chamou os enfermos e falou, você vai orar por todo mundo agora. Eu falei, Jesus, mas como que é isso? Orei, mas aí teve uma moça, uma senhora que ele falou bem assim, ó, ele ora, os braços crescem. Aí a moça falou, ah é? Nunca vi isso. Aí o apóstolo, estende a mão aí que ele vai orar agora. Aí comecei a orar. O braço da mulher começou a crescer. Achei o máximo. Só que a mulher começou a gritar de dor. Aí entrou o desespero, né? Você tá começando agora, você tá orando por cura, a mulher tá chorando de dor, tá gritando de dor. E eu olhei pra ele desesperado e ele, deixa fluir. Falei, braço, volta pro lugar em nome de Jesus. Aí quando voltou, ela começou a mexer o ombro, o corpo, tudo. E ela falou que depois que ela teve o filho, o último filho dela, fazia 6 anos. Depois do último nascimento, ela sofria fortes dores nas costas. E na hora que eu tava dando o comando, ela sentia como se toda a dor se juntasse. E na hora que eu falei pro braço voltar, a dor sumiu. E ela foi totalmente curada. E aí eu comecei a ministrar isso. Então eu fazia isso no trabalho. Pegava os irmãos do trabalho e falava, ó, aprendi a fazer uma coisa aqui. O quê? A fazer braço crescer. Você quer ver? Você tem problema na coluna? Tenho. E eu comecei a fazer. Então, ali eu comecei a ver o ministério de cura começar a fluir. Né? Eu tinha um entendimento teórico, através das escrituras, através daquilo que eu tinha lido, mas na prática estava começando. Então, muitas vezes, quando eu ia orar, eu ia contrário àquilo que os outros diziam. Se for da vontade de Deus, ele vai curar. Se não for, conforta. Eu ia ministrar, mas eu já sabia que era a vontade de Deus. Então, eu não comecei no ministério de cura por causa de um movimento que eu via que estava acontecendo. Eu comecei por causa de uma revelação que eu recebi de Deus. Então, hoje eu me movo debaixo de uma revelação que Deus me deu. Então, por isso que o ministério de cura ele é tão arraizado dentro de mim. Eu costumo dizer que pode vir um ateu, pode vir um religioso, pode vir quem for, não vai conseguir mexer na realidade de Deus na minha vida acerca da cura. Eu gastei aí, pastor, mais de 10 anos me dedicando para o ministério de cura.
Às vezes a gente acha que a cura é só manifestação do poder de Deus, você orou, a pessoa foi curada, glória a Deus e pronto. Eu sempre tive a certeza dos fundamentos. Então, quando eu comecei a mergulhar nos fundamentos, aí eu comecei a aprender na prática. Então, opa, a cura não aconteceu ali agora. Por quê? Teve um momento que eu fui orar, a pessoa não foi curada instantaneamente. Eu falei, Deus, por que isso? Por quê? E aí eu fui pesquisar, fui começar a buscar, gastar tempo de oração. E aí eu entendi que dentro da cura nós temos a cura, a palavra cura significa no original terapia, é um processo, e nós temos o milagre de cura. Milagre de cura é toda ação instantânea de Deus, toda intervenção no natural. Então às vezes a gente trata como milagre o cadeirante que foi curado, o cego que está vendo, o surdo que está ouvindo. Não, milagre de cura é toda ação da cura instantânea. E a cura em si é um processo. Então nós vamos ver, por exemplo, se a gente pegar a história de Naamã, ali se manifestou a cura. Ele não foi curado instantaneamente, teve um processo. Teve um homem da mão mirrada, Jesus falou para ele, estende a mão, na hora que ele estendeu ele foi curado. Milagre de cura. Então existe a cura, processo, e o milagre de cura. Então hoje, depois que Deus me ensinou isso, eu já entendo. Então eu sei que existem curas que vão acontecer naquele momento, e eu tenho testemunho sobre isso e curas que vão acontecer depois. Teve uma irmã que uma vez eu orei por ela, uma intercessora. Eu orei por ela, disse que precisava o coração dela não estava muito bem. E os médicos disseram que estava falhando e tudo. Falei, não, vou orar por você. Orei por ela com muita fé, autoridade, unção. Sabe o que aconteceu, pastor? Nada. Não aconteceu nada naquele dia. Nada. Eu falei, Deus, eu creio. Olhei para ela e falei, Deus, eu creio. A cura está operando na sua vida. Né? O livro do Kenneth Hagin, A Unção de Cura, fala isso. Está operando aí já. Desliga o botão da fé. É. E aí o que acontece? No outro dia eu estava num café de pastores. Nessa época eu já estava pastoreando. Eu estava num café de pastores. E ela me mandou áudio 7h pouca da manhã, contando testemunho. E ela disse, olha, naquele momento que você orou eu não senti nada. Mas eu tive um sonho. E nesse sonho eu via um homem chegando para mim, eu estava deitado em uma cama. E ele abria o meu peito, arrancava o meu coração e colocava um coração novo e costurava. Quando ele terminou de costurar, eu acordei. E ela disse que o sonho era tão real, mas tão real, que ela de fato achava que ela estava numa mesa cirúrgica. E ela acordou desesperada, foi no espelho para ver aonde tinha sido o corte, só que ela não viu nada. Mas ela disse que quando ela passava a mão, ela sentia toda a sensibilidade de uma cirurgia que tinha acabado de ser feita. Ela foi no médico, o médico pegou e falou para ela, quem fez essa cirurgia? Aí ela falou, Jesus? Não, estou falando sério com a senhora, quem fez? Ou o diagnóstico está errado, porque eu fiz um raio-x, eu fiz todo o exame seu, há mais ou menos uma semana atrás, e estava desse jeito aqui. Seu coração estava praticamente falhando, já quase indo para o céu. E agora você chega aqui com o coração totalmente novo. Aí ela testemunhou. Então nisso eu entendi que existem pessoas que são curadas agora, instantaneamente, mas existem pessoas que a cura vai se manifestando. Então, baseado nos fundamentos que Deus foi edificando dentro de mim, hoje isso já não mexe em mim. Será que Deus está me usando? Será que não está? Porque lá no começo, primeira vez que eu orei, uma das primeiras vezes que eu orei por um rapaz, né, e eu senti o poder de Deus saindo de mim e entrando nele. E ele sendo curado. E ele olhou para mim e falou assim, não, eu não fui curado. Orei de novo, orei 3 vezes e falou, não fui curado. Aí o Espírito Santo falou para mim, ele foi curado, mas ele queria a oração do apóstolo, não a sua. Porque quem me mandou orar foi o apóstolo. Aí eu cheguei pro apóstolo e falei, ó, aconteceu isso, isso, isso. Ele, fique em paz. Na hora que você orou por ele pela primeira vez, Deus me falou que ele tinha sido curado. Aí o apóstolo só foi lá e pôs a mão na cabeça dele. Amém, irmão? Você tá curado? Tô, glória a Deus. Aí ele olhou para mim e falou, Bessi, isso é para você aprender que vai ter muitos lugares que isso vai acontecer e você não pode se mover por empolgação. Você precisa ter a convicção de que o poder de Deus está fluindo através de você, mesmo quando as pessoas são tocadas e elas dizem que não, que é o que acontece muitas das vezes. Às vezes as pessoas não são curadas e elas dizem o quê? Não, eu fui curada, sem realmente ser. Então a gente encontra isso. Então a gente precisa estar firmado ali nos fundamentos, precisa saber discernir o ambiente, o mundo espiritual, para se mover de forma correta.
Vou fazer uma pergunta duas em uma, porque serve para aqueles que estão assistindo. Tem muita gente que está no nosso canal, até agora, como estamos uma mentoria de cura, acho que tem umas 40 pessoas. Você ainda pode fazer parte dessa mentoria de cura, que vai ser 6 meses. A pergunta para você é assim: vamos dizer, já aconteceu comigo de orar para a pessoa e a pessoa realmente não ter sido curada. Uhum. Se isso te frustra. E também o medo de algumas pessoas é esse, de orar e não acontecer. Fala assim, eu tenho medo de ir lá orar e não acontecer nada. Então, tem a ver com você, se isso te deixou frustrado, você não ter conseguido a cura, e para essa pessoa que tem medo. Duas perguntas numa só. Mas... Eu já estive dos dois lados. Então, assim, já teve momentos de orar por pessoas e elas não serem curadas. Antes eu entender esses fundamentos, né? Então, assim, aquilo ali me frustrou. Que agora todos são... Existem pessoas que a cura manifesta de forma instantânea. Existem outras que são progressivas. Então tem muitos lugares que eu vou ministrar que eu não vou ter lá. Mas eu falo, deixo pro pastor. Falo, pastor, daqui a uma semana o senhor me avisa se essa pessoa foi curada ou não foi. Alguns mandam mensagem, outros não. Mas hoje é a certeza do fundamento que eu tenho. O que me protege é o fundamento das escrituras. Né? Se fosse só o mover, aí ia abalar as emoções, mas é claro que assim, a gente fica triste quando a cura não acontece instantaneamente. Não triste, mas a gente fica, como é que eu posso dizer? Fica ali com aquela vontade, poxa Senhor, eu queria tanto que essa pessoa fosse curada instantaneamente. Só que quando a gente começa a entender sobre cura, pastor, a gente entende que muitas pessoas de fato não são curadas porque existem raízes ali. Uma delas é a falta de liberação de perdão. A falta de liberação de perdão abre acesso para que espíritos de enfermidade atuem na vida de pessoas. Dentro da cura, nós vamos encontrar 3 espíritos que atuam na vida de pessoas, aprisionando a doenças e a enfermidade. Espírito de enfermidade, espírito de opressão, espírito de aflição. Então são esses 3 que a gente conta. Enfermidade, opressão e aflição. Qualquer doente. Na grande maioria das vezes. Sabe aquelas pessoas que você ora... Porque assim, eu pergunto sempre antes, o que você tinha? Eu não pergunto na grande maioria das vezes o que você tem, o que você tinha. Porque eu já tô vendo ela curada, baseada nas escrituras. Aí a pessoa vem, eu tenho isso, o médico falou isso, você fez algum diagnóstico? Algumas pessoas dizem sim, outras falam assim, o médico fez todo o exame e não encontrou nada, mas eu sinto no meu corpo. Isso daí não é cura, é libertação. Existem espíritos de enfermidade que eles se manifestam como se fossem doenças físicas. Exemplo, Lucas capítulo número 13. Jesus está no templo, vê uma mulher que está encurvada há 18 anos e chama aquela mulher. E ele dá uma ordem, espírito de enfermidade. Ele fala, olha, essa mulher está cativa a um espírito de enfermidade há 18 anos. Eu falo que se fosse a gente, ver aquela mulher, a gente ia falar assim, vamos alinhar essa coluna agora, eu vou orar para que Deus te endireite. Só que Jesus soube discernir. Quando você entende que dentro do ministério de cura existem atuações de espíritos da maldade, aí você vai entender que você não vai trabalhar só com cura, vai estar a libertação junto. Por isso que é importante o ministro também fluir no profético, para aprender a discernir essas movimentações de Deus. Então, existem pessoas que enfermidades têm gerado doenças e cativeiros dentro dessas pessoas. Espírito de opressão, de aflição. Então, quando eu comecei a entender isso também, Deus destravou algo. Eu falei, opa, então peraí. Antes era um milagre de cura e era cura progressiva. Agora eu entendi que existem barreiras para que a cura não aconteça. Porque a gente falava muito da ausência de fé. Né? Tem muita gente que fala assim, olha, a pessoa não foi curada, a culpa é da pessoa que não foi curada. Pode ser que sim, pode ser que não. Já teve situações que eu fui orar por pessoas que eu olhei assim e falei, Deus, eu não tenho fé. Uma vez eu fui orar pelo menino, pastor. Ele tinha um olho branco. Era cego de um olho. Eu falei, Deus, eu não tenho fé para isso. E assim, eu tava numa cruzada. Uma cruzada de cura. Um monte de gente sendo curada de tudo que você imaginar. Mas quando chegou esse menino, último cura, a igreja inteira conhecia ele, uma expectativa que outras pessoas já tinham sido curadas. Eu falei dentro de mim, Senhor, eu não tenho fé
Para isso daqui eu nunca orei por esse tipo de situação. E eu falei, irmãos, eu nunca orei por isso. Mas a palavra nos dá poder e autoridade. Vamos fluir em o nome de Jesus. E dentro de mim eu falei, Senhor, eu não tenho fé, mas eu vou na autoridade que está no teu nome. Tua palavra diz que o Senhor cooperava com seus discípulos através dos sinais. Então eu te peço, Senhor, me ajuda nisso aqui. Que a gente precisa ser sincero com o Senhor. E eu lembro, pastor, que eu coloquei a mão nos olhos daquele moço. Eu orei por ele, falei, em nome de Jesus. E o medo não era de a cura não acontecer, era de tirar a mão e continuar vendo o olho branco. E eu lá com a mão, fiquei quase 5 minutos com a mão no olho dele. Em nome de Jesus, até que eu sentisse paz de tirar. E fiquei. Orei de tudo que é jeito que o Senhor imaginar. Falei, efatá, olhos abra-se, seja purificado, Senhor, manda o anjo, troca isso aqui. Tudo que o Senhor imaginar. Toca da retina. Toca, faz isso, faz o transplante aqui, faz alguma coisa. Até que eu senti paz e tirei. Quando eu tirei a mão, a cor do olho estava iguais. Aí eu falei bem assim, vamos fazer o teste se você está enxergando? Aí ele falou, não, eu já estou enxergando. Falei, não, mas tampa o olho. Ele tampou. A igreja era aqui, ou a nave, o altar tinha mais ou menos uns 6 metros de distância. E era alto. Eu falei pra ele, tá vendo aquilo que tá lá no telão embaixo? Tem um nomezinho bem pequenininho, que era a Bíblia ali, né? AFC. ACF. Aí eu falei pra ele assim, tampa o olho. O que tem escrito lá? Ele leu. Falei, irmão, faz um número aí. Continua com os olhos tampados. O que você tá vendo? Ele começou a ver, pastor. Na hora que ele falou que tava vendo, que eu virei, a igreja explodiu. O povo chorando, se quebrantando. Último milagre, não tinha câmera. A única coisa que foi registrada foi uma foto. Não tinha câmera, não tinha ninguém filmando, porque era a última cura. Então, ao mesmo tempo que tinha uma expectativa, o pessoal também não tinha. Entende? A minha expectativa era 0. Confesso pro Senhor. Mas Deus curou aquele jovem ali. A igreja incendiou. De todos os milagres que aconteceram ali, pessoa largando andador, pessoa tendo caroço sumindo, tudo que você imaginar. Pessoas ouvindo, aquela ali impactou a igreja inteira. Levou a igreja inteira a se quebrantar. Então existem curas que elas mudam o ambiente, né? Então, assim, existem pessoas que a cura não se manifestam por causa disso, mágoas, né, incredulidade. Uma das coisas que mais acontece, existem pessoas que eu falo que elas são imãs de doenças e enfermidades. A palavra diz que da nossa boca produz bênção e maldição, vida e morte está no poder da língua. Então tem muita gente que profetiza doenças sobre a vida dela que nem o diabo colocaria. Tem muita gente que ela se prende a doenças e enfermidades por causa daquilo que ela está dizendo. Então ela começa a atrair, ela começa a chamar aquilo para a vida dela. Eu conheço pessoas que se ela vê alguém com uma dor, no outro dia ela está com a mesma dor. Né? Então existe isso. Então existem as barreiras para que a cura se manifeste. Né? E a segunda pergunta que o senhor fez. A pessoa tem medo de orar. No começo, eu também tinha esse receio, né, esse medo. E se eu orar e nada acontecer? Porque quando a gente olha assim, a gente ainda tem a si mesmo como foco, o centro, e não o Senhor. A palavra diz que eu iria impor as mãos sobre os enfermos e eles seriam curados. Jesus disse que sem ele nada podemos fazer. Então esse medo vai vir. Por quê? Porque é algo novo, é algo que a gente não experimentou ainda. Mas como que eu quebro esse medo? Orando. Como que eu vou saber se Deus me usa para cura? Orando. Porque se eu apenas receber uma palavra e ficar sentado, eu nunca vou ver Deus fluir através da minha vida. Teve um tempo que eu ouvia muitos testemunhos. Muitos mesmo. E aí um dia eu falei, orando, o Senhor falou bem assim para mim, quando que você vai parar de ouvir os testemunhos dos outros e vai começar a ver os testemunhos acontecerem através da sua vida? Ou seja, o que o Senhor estava dizendo? E aí, você vai só ver os outros? Ou você vai ser participante daquilo que eu quero fazer através da sua vida? A partir daquele momento, falei, agora eu tenho que me movimentar. Toda vez que a revelação ela vem sobre as nossas vidas, nós precisamos dar uma resposta a ela. Nós precisamos nos movimentar. Então, o receio vai vir, o medo vai vir, porque é algo novo.
Então, quanto mais eu ministro, quanto mais eu oro, entendo que não sou eu o centro, mas é o Senhor, entendo os fundamentos, as bases. Por isso que hoje eu prezo muito quando eu vou ensinar, dar um seminário, um treinamento, o quê? Fundamentos. Primeiro você tem que ter o fundamento. Se eu impartir sobre a sua vida, você vai fluir? Vai. Maravilha. Se eu te ensinar como orar por cura, ministrar cura, né? Porque Jesus nunca nos chamou para orar, ele chamou para ministrar. Vai acontecer? Vai. Certeza, garanto pro senhor. Mas e quando se deparar com o momento que a cura não vai se manifestar na hora, como é que você vai ficar? E quando você se deparar num ambiente de culto e muitos irmãos não forem curados, como é que eu vou me portar diante disso? Eu vou falar o quê? Senhor, eu achei que o Senhor tinha me chamado para isso, agora não tem mais? Uma das coisas, pastor, eu vou deixar o senhor falar, senão eu falo demais. Uma das coisas que eu sempre falo, é mais fácil você orar por um ateu e ele ser curado do que por um cristão. Porque Jesus nos deu poder e autoridade. O que eu ligo na terra será ligado no céu. O mundo espiritual corresponde à autoridade. Então pode aparecer um anjo, pode aparecer o Benihim da vida na sua frente, pode aparecer o próprio Jesus na sua frente. Se você liberou sentença sobre a sua vida, poder da palavra, a cura não vai acontecer. Porque você autoligou na terra e no céu. Então existem pessoas que não são curadas por causa disso. São aquelas pessoas que falam assim, eu vou sair ali sem blusa, no frio de São Paulo, vou pegar um resfriado. Na época do Covid, quando explodiu o Covid, eu vi uma reportagem e um cientista falou assim, muitas pessoas vão ficar doentes, vão pegar o Covid, sem ter contato. E tudo isso vai acontecer por causa do medo. O medo é um espírito. Quem trabalha com libertação sabe, o medo é um espírito. O medo, ele abre legalidade. Toda vez que alguém está prestes a ser liberta, normalmente essas pessoas têm sonhos com espíritos malignos, ou visões com espíritos malignos, ou opressões, dela sendo perseguida, dela sendo agarrada, dela sendo amordaçada, enforcada. Isso gera medo. Então, quando o demônio está prestes a sair, ele se manifesta, ele se revela para a pessoa. Então aquela pessoa teve aquele sonho, aquela experiência ali, uma ou outra, ou ela se posiciona em autoridade, ou ela entra no medo. Se ela entrar no medo, aquele espírito maligno conseguiu ficar mais um tempo ali. Então a gente precisa entender isso, né? Como que o mundo espiritual se movimenta. Então aquele homem falou assim, muitas pessoas vão pegar a Covid por causa de medo, mesmo estando dentro de casa. Quantas pessoas pegaram sem ter o contato com alguém? Então, quando eu ouvi aquilo, eu já parei e falei bem assim, é o poder da palavra. E fiz uma oração. Na minha casa, ninguém pega. Minha esposa não pega. Eu não pego. Eu falei, eu vou orar por pessoas, vou estar com pessoas que pegaram Covid, que tiveram, que têm, e eu não vou pegar. Era o meu nível de fé. Cada um tem uma medida de fé. Aquela ali era o meu nível de fé. Pastor, eu sentei com pessoas que estavam almoçando comigo, que meia hora depois saiu o resultado. Covid. E nós não pegamos. Eu tive que fazer um exame por causa que na época a esposa do meu chefe estava grávida. Então ela trabalhava na mesma empresa e tinha que fazer aquele teste. Eu falei, não, eu vou fazer, mas eu já tô falando para vocês, eu não tenho. Não tenho, não pego. Você é o super cara. Não. É a minha fé. É a minha fé. Eu tive aquele nível de fé. Fui lá, fiz o exame, positivo para um, positivo para outro. Eu e a minha esposa, nenhum de nós dois pegamos. Eu firmei aquilo. Então existe o poder na palavra, ou naquilo que nós liberamos. Ou ela te dá acesso, ela te protege, aí vai depender do que você está liberando. Então, para me romper o receio, o medo de ministrar, é só ministrando, é na prática. Então, enquanto o foco for eu, o medo sempre vai operar. Então eu tenho que entender, vou orar por você. Eu creio. Primeiro fundamento tem que estar dentro do ministro, não de quem vai receber. Os sinais seguirão aos que creem. Os discípulos iam pregando. A palavra não diz que o povo que estava lá para receber precisava crer primeiro. Não, primeiro eram os discípulos. Porque se o ministro não tiver fé e ele encontrar alguém que não tiver fé, como é que vai acontecer? Não, a culpa é do pessoal que fechou o coração. Essa é a desculpa de muita gente. Não, hoje o coração estava fechado das pessoas, por isso que o Espírito Santo não tocou. Aí você vai ver o ministro também estava totalmente sem fé.
Então eu preciso me posicionar, entender quem sou eu em Cristo, a minha identidade, a minha realidade, aquilo que ele colocou dentro de mim, e aí me mover. Porque cura não é só manifestação, cura é autoridade, cura é fundamento. Tem muitas pessoas que elas são curadas fisicamente, mas aqui, ó, as fortalezas mentais não foram arrancadas. Ela é curada, ela faz todos os movimentos, mas dentro dela ainda diz: você é doente, você está enferma. E ela é curada.